Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre equação do segundo grau. Primeiramente, o que é uma equação do segundo grau? Equação do segundo grau é uma equação nada mais nada menos que tem como o seu expoente maior o número 2, ou seja, um x elevado ao quadrado. Portanto, nós temos aqui um exemplo, x ao quadrado mais 9x mais 8 igual a zero. Nem sempre vem nessa forma. Por exemplo, pode vir 9x mais 8 é igual a menos x quadrado. É a mesma coisa que essa aqui, só que você vai passar o x quadrado para cá. E como você está mudando a equação de lado, você vai trocar o sinal. Portanto, o x vai ficar positivo do outro lado. Então, aqui, o que a gente tem que saber para desenvolver uma equação do segundo grau? A gente tem que saber o que é o a, o que é o b e o que é o c. O a é sempre o número que acompanha o x ao quadrado. Quando não tiver nenhum número aqui, obviamente, então seria 1. Por exemplo, seria 1. No caso aqui, é o x ao quadrado apenas, então o a é 1. O coeficiente b é o que acompanha o x. No caso aqui, temos um exemplo 9, então o b é o 9. E a letra c é apenas um número sozinho, né? O algarismo sozinho, que é o 8. Nem sempre vai vir nessa ordem, às vezes você vai ter que organizar. Pode vir x ao quadrado mais 8 mais 9x. Então, não adianta você tentar decorar que o a é sempre o primeiro, o b é o segundo e o c é o terceiro. Isso não existe. O a é o que acompanha o x ao quadrado, no caso 1, porque não existe nada aqui. O b é o que acompanha o x, o 9, e o letra c é o que acompanha sempre apenas o algarismo sozinho, né? Então, no caso, o 8. Aqui nós temos as fórmulas que nós vamos usar durante toda a equação do segundo grau. Todas as equações do segundo grau a gente vai precisar dessas fórmulas para usar, então a gente tem que decorar para estar sempre usando essa fórmula. Temos a fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Você vai sempre desenvolver a delta primeiro para poder substituir na outra fórmula que a gente vai usar, que é a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, tá aqui o porquê da gente usar delta primeiro. Então a gente acha o delta e substitui na equação de Bhaskara sobre 2 vezes a. O que é esse a, o b e o c? A fórmula de uma geral de uma equação de segundo grau é a x ao quadrado mais ou menos, né, dependendo da equação. Aqui no caso a gente tem no caso no exemplo a gente vai ter o menos. Então pode ser mais ou menos, dependendo do valor do b. Será bx mais c igual a zero. Essa é a fórmula geral. Lembrando que todos os números aqui podem ser mais ou menos. O x ao quadrado pode ser mais, ou pode ser menos, o bx pode ser mais ou menos, e o c pode ser mais ou menos. Depende da equação que você for usar. Então nós temos ax ao quadrado mais bx mais c. Para a gente começar uma equação do segundo grau, a gente tem que achar o a, o b e o c. O a é sempre o que acompanha o x ao quadrado. O b é sempre o que acompanha o x. E o c é sempre o que acompanha o número sozinho, né? É sempre o número que está sozinho, o algarismo solitário. Então nós temos aqui, por exemplo, pode não ter vir nenhum número aqui, pode estar só x quadrado. Quando for isso, ou então quando só for bx, tivemos só x, vai ser 1, porque quando estiver sozinho será sempre 1 que está acompanhando esse número. Temos um exemplo de uma equação do segundo grau. 3x ao quadrado menos 15x mais 12 igual a zero. Então o que acontece é o seguinte, nós temos sempre que achar o a, o b e o c, como nós vimos anteriormente. Então vamos lá, achar o a, o b e o c. O a é sempre quem acompanha o x ao quadrado, então nós temos aqui mais 3, o 3 acompanha o x ao quadrado. O b é o menos 15, a gente tem sempre que olhar esse sinal, aqui é menos, mas pode ser mais, porque ele vai fazer toda a diferença na equação. A gente vai substituir ele, então vai ser menos 15, não só 15. Então nós vamos colocar no b menos 15. E o c é o número sozinho, será o mais 12. Lembrando que nem sempre vem nessa ordem. Então não adianta você tentar decorar que o a é sempre o primeiro, o b é o segundo e o c é o terceiro. Isso não existe. A gente tem sempre que decorar aqui. O a é o x ao quadrado, que acompanha x ao quadrado. O b é o que acompanha x. E o c é o número sozinho. Pode vir em ordens diferentes e você tem que organizar a equação. Então vamos lá. Primeiramente a gente faz a equação de delta para achar o delta, obviamente, e substituir na equação de Bhaskara. Então vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a menos 15 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 12. Portanto, delta menos 15 ao quadrado, sempre lembrando que número negativo elevado à segunda potência é positivo, ou seja,
O número negativo ao quadrado, ou qualquer número ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Então nós temos menos vezes menos, daria mais 225. Menos 4 vezes 3 vezes 12, que dá um valor de 144. Logo nós temos um delta igual a 81. Do outro lado a gente faz Bhaskara. Forma x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Esse mais ou menos, já a gente vai ver por quê. A gente vai desenvolver a primeira equação de Bhaskara e a gente vai entender por que temos esse mais ou menos antes da raiz. Então, portanto, nós temos x é igual. Lembrando que esse menos é o menos da forma. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de usar esse menos, achar o b, né? Achar o b ou qualquer outra, o c ou o a, porque o sinal faz toda a diferença. Então, nós vamos ter o menos da fórmula menos 15. Mais ou menos a raiz de 81 sobre 2 vezes a, que é 3. Bom, agora que nós já substituímos os valores aqui na equação de Bhaskara, vamos terminá-la. Então nós temos que x é igual menos com menos, nós temos mais 15, mais ou menos a raiz de 81, que é 9, sobre 6. Como é uma equação do segundo grau, nós vamos ter duas raízes possíveis. Se fosse o terceiro grau, a gente ia ter 3 raízes, ou seja, 3 resultados. Raiz, quando a gente diz raiz, a gente quer dizer um resultado que encaixe na equação. E quando for do quarto grau, vai ter 4 possíveis e assim por diante. Então, nós vamos achar um x' ou um x1 e um x duas linhas ou x2. Por isso, nós temos um mais e menos. Nós vamos fazer um x' com um 15 mais 9 dividido por 6 e um x duas linhas com 15 menos 9 dividido por 6. Portanto, a equação no seu final vai ficar assim. Bom, esse foi o resultado que a gente encontrou na equação de Bhaskara. X igual a mais 15 mais ou menos 9 sobre 6. Então, a gente vai fazer um x' ou um x1, que é o primeiro resultado, e um x duas linhas, ou x2, que é o segundo resultado. No primeiro x, nós teremos 15 mais 9 sobre 6. Ou seja, 15 mais 9, nós vamos ter o resultado de 24, dividido por 6, acharemos mais 4. Então, essa é a resposta do x', primeiro número que se encaixa na equação. E o x duas linhas, a gente vai, como é mais ou menos 9, a gente fez mais, então vai fazer 15 menos 9 sobre 6. Nada mais nada menos que 6 sobre 6, ou seja, 1. Esses são os resultados. Para a gente usar uma simbologia que simplifica esses resultados, a gente usa um conjunto, ou seja, o conjunto de solução disto, S, representado por S, é igual, abre a chave, 1,4, fecha a chave. Lembrando que a gente sempre coloca em ordem crescente 1,4. É possível sim a gente achar um x' e um x duas linhas negativo. Então a gente tem sempre que olhar qual é o número maior. Lembrando que números positivos são maiores que números negativos. Bom, aqui nós temos a mesma equação que a gente... O mesmo exemplo da equação que a gente usou na última equação. Só que agora a gente vai fazer uma forma simplificada, ou seja, uma forma mais fácil. A gente usou lá a forma de delta, que é b ao quadrado menos 4ac vezes c. Nós tínhamos um b igual a menos 15. Essa forma podia ficar um pouquinho mais demorada de fazer, porque você ia ter que fazer 15 ao quadrado e achar a raiz de números maiores. Aqui a gente vai fazer uma forma muito mais fácil, em que você gasta muito menos tempo. A gente tem aqui que essa equação toda ela é divisível por 3, porque 3 é divisível por 3, 15 é divisível por 3, e o 12 é divisível por 3. Então, nós temos aqui 3 dividido por 3, 1, ou seja, x ao quadrado apenas, menos 15 por 3, nós temos 5, 5x, mais 4, 12 dividido por 3, 4, igual a 0. Essa forma é muito mais fácil, porque você tem algarismos menores. Então, aqui o a vale 1, o b vale menos 5, e o c vale mais 4. Substituindo, temos um delta igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes
4. Ou seja, nós temos um delta igual a 25 menos 16. Delta, portanto, vale um número equivalente a 9. Achamos o delta, agora nós podemos fazer a equação de Bhaskara. Então, temos em Bhaskara menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, nós temos que o menos b, o b a gente achou menos 5 na equação simplificada. Então, sempre lembrando que esse menos é da fórmula, a gente usa menos 5, mais ou menos a raiz de 9, sobre 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, nós temos um x igual a 5 positivo, porque menos com menos dá mais ou menos 3 sobre 2. Agora vamos achar o x' e o x duas linhas. No x' nós temos 5 mais 3 sobre 2, ou seja, 8 sobre 2, que dá 4. E o x duas linhas, nós temos 5 menos 3 sobre 2, igual 2 sobre 2, 1. A gente fez essa forma simplificada para vocês verem que as raízes são as mesmas. A gente achou a mesma raiz que a gente achou usando essa fórmula mais complexa e essa fórmula simplificada. Então, o que quer dizer isso? Quando você tiver uma equação que ela é divisível por um número, você pode dividir por ele e achar uma equação mais simples, mais fácil de desenvolver e vai achar o mesmo resultado. Ou seja, aqui nós temos no conjunto de solução S igual a, abre chave, 1,4. Então é o mesmo resultado, só que você achou com uma forma muito mais simples. Você achou um delta igual a 9 e você não teve que fazer nenhum 15 ao quadrado ou, em outros exemplos, números maiores. Você achou simplesmente o 25 menos 16, achando 9 aqui do delta e substituindo, fazendo uma equação muito mais fácil. Isso acontece porque você tendo um número positivo, você vai ter duas raízes. Elas podem ser positivas, como no caso a gente mostrou ali, ou podem ser negativas quando o delta for maior que o coeficiente b. Então, a gente pode ter raízes positivas e negativas. Não se assuste se você vir um resultado negativo, um x' ou um x duas linhas negativo, isso acontece. Lembrando que você sempre coloca em ordem crescente, e se você tiver, por exemplo, menos 4 e 1, a ordem do conjunto de solução é menos 4 e 1. Nunca coloque 1 e menos 4, lembrando sempre que números positivos são maiores que números negativos. Se você tiver um delta igual a zero, o que vai acontecer? Quando você for fazer a sua equação de Bhaskara, que é nada mais nada menos que menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, você vai ter esse delta igual a zero. Então, a raiz vai ser simplesmente menos b sobre 2a. Ou seja, você vai ter apenas uma solução, apenas um x. Não vai ter x', x duas linhas, x1 ou x2. Você vai ter apenas um x, que vai ser menos b sobre 2a. Então, teremos uma raiz possível. E quando o delta for menor que zero, você não vai ter nenhuma raiz disponível. Não vai ter nenhum número entre os números conhecidos que satisfaça essa equação. Ou seja, que consiga dar certo na equação. Por que isso acontece? Lembrando, quando você for pegar aqui, menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, em Bhaskara, você vai substituir esse delta por um número negativo. Por exemplo, menos 4. E não existe raiz de números negativos. Não existe raiz quadrada de números negativos, né? Se você tiver raiz tripla, raiz quinta, você pode até achar uma raiz de número negativo. Agora, raiz quadrada não é possível achar. Então, esse conjunto não existe nenhuma raiz possível. Aí você me pergunta, como eu vou representar isso no conjunto de solução? Dessa forma, você vai colocar S igual uma bolinha cortada, né, que é o que a gente costuma chamar de vazio. Então é um conjunto vazio, ou seja, que não tem nenhuma raiz possível, nenhuma raiz disponível. Ele não apresenta nenhum x', nenhum x duas linhas para essa equação. Bom, agora nós vamos ver como representar uma equação dessa no segundo grau. Do segundo grau, né, uma equação do segundo grau, num gráfico. Então a gente tem aqui que você vai ter um x ao quadrado, então você vai ter uma parábola. O que é uma parábola? Digamos que esse uzinho, ele pode ser tanto para cima quanto para baixo.
essa inclinação dele ser para cima ou para baixo, a gente chama de concavidade. Então, a concavidade dele pode ser voltada para cima ou para baixo. O que vai definir isso é o A. Se o A for positivo, a gente vai ter uma concavidade virada para cima. E se for para baixo, uma concavidade, se for negativo, na verdade, a gente vai ter uma concavidade voltada para baixo. Então, vamos representar essa equação no segundo grau neste gráfico. A gente vai ter o C, nessa equação simplificada que a gente usou, era 4, onde vai cortar o eixo Y. Lembrando que esse eixo é o Y, esse eixo é o X. Portanto, aqui corta no eixo Y a parábola. E o x' e o x2' que você achou será onde a parábola cortará no x e onde ela voltará a subir. A gente não vai desenvolver muito o x do vértice, y do vértice, que é onde a parábola volta a subir. Só demonstrar mesmo como você representar essa equação do segundo grau. Então, uma equação do segundo grau representada no gráfico seria representada por essa parábola que nós desenhamos agora. Portanto, aqui nós temos uma parábola com concavidade para cima, já que o x é positivo, x ao quadrado é positivo, e ela cortando no eixo y, já que o c é 4. Então, aqui no 4, no c, o c representando aqui pelo eixo y, e ela passa no eixo, aqui no x, por 1 e 4, que é as raízes, né, são as raízes da equação que a gente achou no resultado de delta e Bhaskara. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de como desenvolver e como representar uma equação de segundo grau em um gráfico.